a construção de um ciclo de debates com 18 eixos estratégicos para a construção do Brasil sustentável. Os 18 eixos estão disponibilizados na página da Fundação. São questões muito importantes para o Brasil. E no dia de hoje nós vamos tratar da questão da gestão pública e da economia à tarde. Agora, nós já temos aqui a presença da Sônia Rebelo, quem vai coordenar a mesa, o professor Humberto Falcão, professores Fernando Coelho e Alexandre Zeituni. Como vocês sabem, a Fundação Rede Brasil Sustentável, ela só conseguiu concluir todo o processo de legalização agora, em setembro. Foi uma tarefa muito difícil, mas as pessoas encarregadas, tanto a equipe anterior, que tentou o ano passado, Muriel, Basileu, Zé Gustavo e outros, como essa nova equipe que foi designada a partir de março, óbvio, fazendo tudo sem remuneração. A partir de março nós começamos o intenso processo de legalização. E a conclusão total do processo de legalização dessa fundação aconteceu agora no final de setembro. Então, nós estávamos trabalhando todo esse tempo, conversando com várias pessoas muito importantes, além do agradecimento muito especial aos expositores que aqui estão. Agradecemos muito também a muitos outros expositores de todos os outros temas, porque nós fizemos questão de garantir a diversidade ideológica e programática para a construção dessa plataforma de propostas para o Brasil. Fizemos um esforço de garantir que em todas as mesas nós tivéssemos também o percentual de gênero, né? Queríamos que fosse 50% para um e 50% para outro. Então tem mesas que a maioria será de mulheres e outras a maioria não, mas nós trabalhamos muito para isso. Trabalhamos para garantir a diversidade do trabalho, pessoas que estiveram na gestão pública ou pessoas que produzem conhecimento em relação a isso, do mesmo jeito que em muitas mesas estarão pessoas da comunidade que já desenvolveram valorosos projetos sociais em várias áreas que nós iremos discutir. Então, mais uma vez, deixando claro que isso não é um programa de governo. O programa de governo é coordenado pelos candidatos, pelas candidatas. O programa de governo é feito em vários debates com a sociedade pelas equipes designadas em relação a isso. O que a Fundação tem como propósito é construir uma plataforma de propostas para o Brasil e, acima de tudo, democratização do conhecimento. Muitas pessoas do Brasil não têm acesso ao conhecimento, nem à educação formal. E nós entendemos que o que caracteriza a emancipação de uma pessoa, a liberdade de escolhas de uma pessoa, é o acesso ao máximo possível de conhecimento. Porque a pessoa com acesso ao conhecimento dificilmente será manobrada, manipulada nos processos eleitorais, onde além da compra de mentes e corações pelo dinheiro, se faz também por desinformação. Então, se nós conseguirmos montar essa plataforma de propostas para o Brasil, que podem ser usadas tanto por candidaturas da rede como candidaturas distantes da rede, podem usar essas propostas também, a democratização do conhecimento. Então, não foi um processo fácil chegar até aqui, foi muito difícil. Além do gigantesco trabalho dos diretores e diretoras, muitas pessoas que nos ajudaram com sugestões de nomes. Alguns dos nomes não podem estar presentes, mas disponibilizaram-se, ficaram disponíveis para em outros momentos estarem conosco também. Nós não temos nenhuma pretensão de dar conta de um tema tão complexo como esse em uma manhã de debate. Seria desonestidade intelectual, uma farsa vulgar dizer que aqui estamos os iluminados, capazes de apresentarmos em 30 minutos que a exposição de cada um dos palestrantes, ou numa manhã de debates, tratar um tema tão complexo como gestão pública, que tem detalhes de administração municipal, estadual, federal, relações com o setor privado, conveniado ou contratualizado. Não somos os iluminados para tratar disso, mas estamos apelando aos expositores e à nossa coordenadora da mesa
para que possam fazer o diagnóstico situacional que eles, como compreendem o Brasil, quais os principais problemas que eles identificam no Brasil e quais as principais alternativas para solucionar ou minimizar esses problemas. E o que eles entendem que podem ser feitos, o que pode ser feito em propostas concretas e objetivas numa administração de 4 anos. Então é uma alegria muito grande estar com todas e todos aqui. Eu quero chamar agora o Zé Gustavo para fazer uma saudação. Nossa querida Marina, daqui a pouco. Zé Gustavo fazer uma saudação ao evento. Obrigado, Heloísa. Primeiro eu quero parabenizar a Fundação Brasil Sustentável e toda a sua equipe que puderam disponibilizar e fazer esse evento e organizar em seu nome, de todo mundo que está trabalhando, da direção e tudo mais, porque para nós é uma felicidade muito grande. Depois da nossa fundação da Rede de Sustentabilidade, foi uma luta podermos constituir a fundação da rede, é uma luta mesmo, né? E toda a direção se envolveu nesse processo e, enfim, nós conseguimos tirá-la do papel, ganhar CNPJ, estrutura. Hoje nós temos sede em Brasília e podemos iniciar esse trabalho de debates dos eixos programáticos. Fazer esse debate para nós é fundamental, porque nós acreditamos numa política que não é só a política e são as pessoas, mas as ideias, as reflexões e, como a Elo falou, o conhecimento. E a gente poder trabalhar nessa manhã de hoje, como primeiro tema, o conhecimento da gestão pública, para mim, que sou formado no campo de públicas, né, professor Fernando Coelho, é uma honra, é uma felicidade muito grande fazer esse debate aqui em São Paulo sobre o campo de pública, sobre o Estado brasileiro e gestão pública, que é um tema fundamental, que vai ser abordado também em 2018, e a gente poder aprofundar um pouco mais junto da Rede de Sustentabilidade. Eu estou muito feliz, queria agradecer a participação de todos e todas aqui na Rua Fidalga 521, quem estiver em São Paulo, e na internet, quem está nos assistindo agora e na posteridade, né? Essa é uma capacidade da nossa tecnologia de deixar as coisas registradas. Por fim, sejam todos bem-vindos a São Paulo para fazer esse debate, que você possa ser um de muitos, que isso se replique nos municípios, nos outros estados, que a gente possa fazer esse debate aprofundado, porque nós acreditamos numa política fundamentada em programa e no debate de conteúdo. Muito obrigado a todos, a presença, e que a gente faça um ótimo debate. Obrigada, nosso querido Zé Gustavo. Chamamos a nossa querida porta-voz nacional, Marina Silva, para fazer uma saudação ao evento. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, feliz de estarmos aqui. Esse espaço nos é muito familiar. Eu vou fazer igual às crianças, né? As crianças falam, o meu carro do meu pai. Esse é o nosso espaço Crisantempo da Gi. Obrigada, Gi, por mais uma vez nos acolher aqui. E feliz de ter todos vocês, nossos convidados. Quero cumprimentar de um modo especial a nossa coordenadora, minha querida Luísa Helena, amiga querida que está à frente da nossa Fundação Rede Brasil Sustentável. O nosso porta-voz é Gustavo. Quero cumprimentar também a Marcela e a Shalom, que são da diretoria da Fundação. O professor Hélito não pôde estar aqui, mas, de um modo especial, nossa coordenadora da mesa, minha querida amiga, professora Sônia Rabelo, e os nossos convidados, professor Humberto Falcão e também nosso professor Fernando Coelho e o Alexandre Gentini, que é o nosso prefeito, vice-prefeito lá de Guarulhos. Bem, é um momento bem oportuno para fazer esse debate, né, Elô? Porque a gente está vivendo um momento muito delicado na história do nosso país, com todos os problemas que a gente identifica no processo político, com reflexões gravíssimas na gestão pública, os desdobramentos de tudo que está acontecendo no nosso país afeta com certeza aqueles que têm a responsabilidade de atender a sociedade nas suas
necessidades, na prestação dos serviços necessários, na saúde, na educação, na segurança e naqueles bens que o Estado tem a obrigação de igualmente prover. O que nós pretendemos é que se tenha uma gestão pública que seja capaz de debater, né, a reconfiguração do seu padrão, de estabelecer indicadores, avaliação, para que a gente possa fazer as entregas necessárias e entendendo que nós estamos diante de um desafio de fazer com que cada vez mais se compreenda que as coisas não podem ser feitas de forma unilateral. Não existe esse espaço de um Estado que faz para as pessoas, mas que faz com as pessoas, com os empresários, com os trabalhadores, com as mulheres, com os jovens, com os diferentes segmentos da sociedade. Esse é o desafio que está posto também numa gestão que seja eficiente. Numa gestão que tenha um olhar para o Estado, não da forma dicotomizada como vem sendo feito o debate. E olha que é um debate muitas vezes puramente retórico, não é? Entre aqueles que advogam o Estado, dizem que advogam o Estado máximo e aqueles que dizem que advogam o Estado mínimo. Eu acho que a gente nunca deve se perder nesse debate. A gente deve ter, como alguém já disse, o Estado necessário para o atendimento das demandas legítimas da sociedade. E na ideia de um Estado que seja necessário para esses grandes desafios, é claro que nós temos que também trabalhar para que esse Estado mobilize o melhor da sociedade e que a sociedade também tenha um lugar no processo de gestão pública. Eu gosto muito do livro do professor Metzenberg, que é um canadense, que aqui no Brasil ganhou um nome assim bem, né, chama-se Mudança Radical. Eu achei que o nome ficou assim meio fora do contexto, mas o professor Metzenberg, ele fala o seguinte: na sociedade nós temos claramente o lugar do setor público, nós temos claramente o lugar do setor privado. O que nós não temos é o lugar da sociedade. A sociedade é chamada de sociedade civil organizada, a sociedade é chamada de terceiro setor, a sociedade é chamada de movimentos sociais, mas não tem um lugar efetivo. E por isso nós temos uma estrutura que anda manquejando, porque na verdade precisaria da terceira perna para poder se equilibrar. E ele propõe: vamos criar um lugar efetivo, como já tem para o setor público e o setor privado, para o setor plural, aonde todo o processo de contribuição da sociedade, que é muito maior do que a sua participação efetivamente em alguns projetos, que o Brasil e o mundo ficam de pé por causa da sociedade, possa ter essa identidade. Então, eu espero que o debate, o diagnóstico, como disse a Heloísa Helena, todos os nossos participantes aqui, né? Fico feliz de ter aqui conosco a nossa querida Úrsula, lá do Pará, que nos dá a alegria da sua presença e que está sendo muito bem avaliada para ser a nossa governadora do estado do Pará. Né? Uma mulher corajosa, né? Que enfrenta aí 300 anos de velha política da pior espécie. E não poderia deixar de dar uma palavra nesse momento que a gente se reúne para discutir o desafio da gestão pública de que está acontecendo. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro é a demonstração mais evidente do fracasso que está vivendo a política no Brasil. Não a política como a ideia que lhe suporta, que é a ideia de bem comum, de fazer a conduta ideal do Estado. E é engraçado que política significa a conduta ideal do Estado e das instituições. Olhando para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, tudo que a gente não encontra é a conduta ideal do Estado e de algumas instituições. E quando a gente pensa na ética, que é a conduta ideal dos indivíduos, boa parte dos indivíduos que deveriam ter a ética
de defesa do interesse público, nós não encontramos nada disso. Como se não bastasse revogar, não é, por seus pares a decisão unânime da Justiça, nem o alvará de soltura, não sei se tecnicamente é assim que fala, né? De soltura das pessoas que foram presas, esperaram que a Justiça desse. Eles mesmos foram até o local, abriram o cilindro em que estavam presos e saíram no carro preto, certo? Quer dizer, quando se faz algo para proteger os de cima, não é? Quando as instituições fazem algo para livrar a cara dos de cima, com certeza acabarão sendo atropelados pelos de baixo. E é isso que está acontecendo. Todas as assembleias que têm caso semelhante estão passando por cima da Justiça para que possam fazer seu auto-julgamento, auto-indulto privilegiado, abrindo a porta das cadeias para afrontar a Justiça. Isso sim é abuso da autoridade. Se fosse para combater esse tipo de abuso da autoridade, deveria-se estar fazendo o debate sim no Congresso Nacional, não para constranger a Lava Jato, o Ministério Público, a Polícia Federal e as instituições. Fica muito difícil discutir qualidade da gestão pública quando aqueles que estão nos mais elevados cargos da República sabotam a República. Que a gente tenha um bom seminário com o sentido republicano de que política é serviço e de que servidor público precisa de pessoas que os liderem com o sentido do que é a República. Nós vamos agora, ao compor a mesa, é muito importante essas considerações que Marina fez sobre a afronta que tem sido feita pela manipulação política. E nessa mesa de gestão nós vamos estar falando, se não detalhadamente, mas de todas as afrontas que são feitas contra a população mais simples. A afronta que é feita quando a gestão não tem nem sequer eficácia e responsabilidade, quando a gestão não tem resolutividade, quando a gestão não cumpre o que está no arcabouço jurídico como princípios doutrinários, quando não tem transparência e, portanto, mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, quando a gestão faz uma afronta cotidiana àqueles que precisam da educação de qualidade, seja infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, ciência e tecnologia, onde milhares de pessoas perambulam pelas portas dos serviços de saúde porque não têm acesso a uma gestão de qualidade, quando milhares de crianças e jovens são utilizados como mão de obra escrava do crack e do narcotráfico, porque a gestão pública sequer cumpre o que está estabelecido no arcabouço jurídico do Brasil. Então, o que é que podemos fazer? Mais uma vez, não somos os iluminados para apresentar todas as alternativas para resolver problemas tão complexos como o da gestão pública num país de dimensões continentais, com tantas diferenças que existem no Brasil. Mas nós esperamos que aquilo, ao menos, que possibilita o cumprimento dos princípios doutrinários que está na gestão pública, que pode garantir dignidade com eficácia e resolutividade da máquina pública, isso possa aqui ser identificado por todos nós. Então, eu convido a nossa querida professora Sônia Rabelo para que ela esteja na condição de coordenadora e moderadora, e ela irá já chamar os outros membros dessa mesa. Muito obrigada a todas e todos. Também na nossa página do site está a metodologia que deverá ser utilizada. Todas as pessoas que quiserem fazer perguntas podem já ir fazendo em cada uma da exposição, porque após a exposição, nas considerações finais, os expositores também já poderão responder essas questões. Um abraço muito grande, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui em São Paulo e coordenar essa mesa sobre gestão pública.
Agradeço muitíssimo a nossa coordenadora geral da Fundação Brasil Sustentável, homenageio aqui a nossa líder do Partido Rede Sustentabilidade e agradeço sobretudo nessa primeira mesa que discute gestão pública o convite para eu mediar essa mesa importante, que como a Marina disse, eu sou do Rio de Janeiro, talvez o estado que talvez melhor retrate a nossa necessidade atual de nos renovarmos no pensamento sobre a gestão pública. Então, sem mais delongas, eu quero convidar os nossos palestrantes de hoje, professor Humberto Falcão Martins, professor Fernando Coelho, e o nosso vice-prefeito de Guarulhos, Alexandre Zeitúnio. Nessa primeira mesa, e é muito simbólico, me parece, nós vamos começar discutindo o ponto talvez mais fundamental reclamado pela sociedade, pela população, pelo povo, né, que é a questão de gestão pública. A questão de gestão pública envolve um pensamento, uma reflexão sobre o que dá certo e o que não dá certo, naquilo que a população talvez hoje mais reivindique, afora a correção, a moralidade, a não corrupção, que é a eficiência da administração pública, a eficiência da máquina pública nas três dimensões, né? Na dimensão da esfera federal, nas esferas estaduais, dos estados e dos municípios. Esse eixo inicial de gestão pública, eu acho que vem muito a calhar, porque esse eixo, o Brasil vem refletindo sobre a questão de gestão pública há anos na sua história, né? E a partir de 1988, na Constituição de 1988, há um marco em relação à questão da gestão pública, pois a Constituição de 1988, além de organizar a questão dos poderes, ela foi muito detalhada na questão da gestão pública. Ela abre um capítulo especial sobre a administração pública, e neste capítulo sobre a administração pública, ela determina, não só para a administração, mas para todos os poderes, princípios que talvez, na reflexão da população, sejam os basilares na questão da administração. São os princípios da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da razoabilidade e o princípio da moralidade administrativa. Talvez, no exemplo que Marina deu de ontem, da Assembleia, talvez os deputados não tenham seguido nenhum desses princípios fundamentais da administração pública. Talvez, na ponderação das regras constitucionais, eles só não levaram em conta esses princípios constitucionais do artigo 37 da administração pública. Além disso, a Constituição Federal, ela adianta, nos seus capítulos posteriores, vários eixos em relação às políticas públicas de modo geral. Então, nós estamos, a Constituição Federal tem 25 anos, né, e estamos aqui com a Fundação Rede Brasil Sustentável para voltar a refletir sobre o que funcionou e o que não funcionou na decodificação do que a Constituição de 1988 nos ofereceu e o que nós atendemos dessa Constituição. Então, gostaria de acentuar dois pontos principais que essas reflexões sobre gestão pública dizem respeito à
a ajudar a construção dos diversos temas finais sobre políticas públicas de modo geral, né, sobre educação, sobre saúde, segurança pública, transporte, sobre todos os serviços públicos de modo geral, porque serviços públicos são uma das funções básicas da administração pública, como também a construção dos controles que talvez não estejam funcionando em relação à eficiência dessas políticas públicas. E, finalmente, sobre a participação, que é um eixo, um tema fundamental que perpassa toda a Constituição Federal, sobre a participação do cidadão na construção das políticas públicas e nos controles da política pública,